Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos amados irmãos e irmãs. Estamos reunidos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira, classe Semeadores de Cristo. Hoje, dia 5 de abril de 2020, nós aqui, os professores Stephanie Valadão e eu, Ciro, estamos aqui para juntos estudarmos os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Oremos a Deus. Querido e eterno Deus e Pai, oramos a Ti, porque é de Ti que vem a sabedoria. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto. Rogamos neste momento que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, o Teu Espírito. O Senhor quebrante os nossos corações, abra a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, guardarmos no coração e praticá-la. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos e pedimos que as ricas bênçãos estejam sobre todos, agora e sempre. Amém. Hoje estudaremos a lição 6. Marcos, o servo termina sua obra. A parte 1. Texto áureo desta lição nós encontramos no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Convido a todos para ler comigo esta palavra. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O texto bíblico básico encontramos no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. O apóstolo São Paulo escreveu da seguinte forma: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra introdutória pode dividir o Evangelho de Marcos em duas partes. Na primeira, o evangelista destaca as muitas obras que Jesus realizou, capítulos 1 ao 10. E, na segunda, ele conclui a obra de servo, capítulos 11 ao 16. Os 6 últimos capítulos do livro foram dedicados à última e cruciante semana do Salvador. Essa porção do texto sagrado mostra-nos que Jesus não apenas começou, mas também terminou de maneira resoluta a sua obra como servo de Deus. Na conclusão de sua missão estão descritos os episódios da sua entrada em Jerusalém, a purificação do templo, suas respostas às perguntas de seus oponentes, a última ceia, sua agonia no Getsêmani, sua prisão, seu julgamento e crucificação, seu sepultamento e ressurreição, a comissão dada aos seus discípulos e, por fim, sua ascensão e exaltação. O servo cumpriu sua missão. Isaías profetizou que o Filho de Deus, na forma de servo sofredor, morreria para a remissão do pecado humano. Isaías capítulo 53. João Marcos registrou o cumprimento desse vaticínio ao destacar o sofrimento de Jesus, do Getsêmani ao Calvário. O Salvador foi traído e vendido pelo preço de um simples escravo, 30 moedas de prata, conforme Marcos capítulo 14, versículos 10 e 11 e demais referências.
e morreu como morriam os malfeitores. Marcos capítulo 15, versículo 27. Com esse relato, o evangelista deixa claro para todos nós que o servo sofredor morreu em nosso lugar, pendurou nossos pecados no madeiro, levou sobre si as nossas dores, sarou-nos por suas pisaduras e trouxe-nos a paz. Paulo, na carta aos Filipenses, reafirma o registro de Isaías 53 e Marcos, dos capítulos 11 a 16, ao dizer: Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. O apóstolo está dizendo, nesses versos, que o servo terminou a obra de sua primeira vinda na cruz. O servo fez discípulos. Como Jesus voltaria ao céu, logo após consumar o plano de redenção da humanidade no Calvário, seu ministério evangelístico na terra teria curta duração. Desse modo, para dar continuidade à sua obra, ele convocou discípulos, comunicou-lhes o Evangelho e treinou-os pessoalmente. O fato de Jesus escolher para si discípulos foi decisivo para a fundação da igreja e para a continuidade de sua obra. Fazer discípulos é a garantia de continuidade do legado de Cristo. O Salvador iniciou sua obra chamando 4 homens para seus seguidores. Pescadores de homens, Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20, pressagiando assim que eles teriam um papel importante na proclamação das boas novas de salvação. É importante destacar que, como servo que está sempre trabalhando para realizar sua obra, Jesus não convocou homens ociosos para serem seus discípulos. Antes, chamou homens que estavam imbuídos de responsabilidades e em pleno exercício de seus ofícios. Quando foram convocados, Simão e André lançavam suas redes ao mar. Capítulo 1 de Marcos, os versículos 16 e 17. Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertavam suas redes. Capítulo 1 de Marcos, versículos 19 e 20. E Levi, o evangelista Mateus, filho de Alfeu, exercia seu trabalho na alfândega. Marcos capítulo 2, versículo 14. O servo deixou-nos uma missão. A ordem dada por Jesus no final do Evangelho de Marcos, conhecida pela cristandade como a Grande Comissão, cumpria o seguinte propósito: fazer com que o plano de salvação da humanidade fosse anunciado a todas as nações. Marcos capítulo 13, versículo 19, e a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Além disso, o grande comissionamento teve por objetivo encorajar os discípulos a darem continuidade à missão, ampliando-a até torná-la absolutamente global. O cristianismo haveria de ser uma fé realmente universal, no sentido de estar disperso pelo mundo inteiro. Ide por todo o mundo. O primeiro chamado de Jesus aos discípulos foi para que pregassem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, dos versículos 5 ao 7. Nas cidades, aldeias e casas da Judéia e Galiléia. Marcos capítulo 1, versículos 38, 39 e demais referências. Em Marcos 16, 15, a comissão foi ampliada. O evangelho deveria ser pregado em todo o mundo. Que ordem desafiadora! Quando lemos a frase "ide por todo o mundo", Marcos capítulo 16, versículo 15, imaginamos quase imediatamente discípulos andando por cada faixa do globo terrestre anunciando o evangelho. Deus não criou uma missão para a sua igreja.
Ele criou uma igreja para cumprir sua missão. Deus não criou uma obra para nós, os servos. Ele forjou-nos, ou seja, Ele nos fez, nos moldou servos para executarmos sua obra, anunciar o Evangelho. Pelo fato de muitos acreditarem que esse verso é um apelo ao alcance de toda a extensão geográfica do planeta, fazendo disso um conceito irretorquível, a que se não pode obstar, impedir, objetar, alguns acabam por utilizar esse mesmo argumento como desculpa para a impossibilidade de cumprir a grande comissão. Entretanto, quando lemos uma versão bíblica mais holística, que busca um entendimento integral dos fenômenos, entendemos melhor tal expressão. Observe: enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15, versão KJA. Essa tradução faz-nos compreender que a ordem é muito mais ampla do que imaginada. O discípulo não deve ir para pregar, mas sim ir pregando enquanto anda. Ou seja, ainda que a maioria dos crentes não possa ir aos confins da terra anunciar o Evangelho, todos nós, e devemos individualmente, anunciar a mensagem de salvação, enquanto caminhamos pelo mundo dia a dia. Duas respostas possíveis. O grande comissionamento sela as instruções finais de Cristo aos discípulos. Marcos capítulo 16, dos versículos 14 ao 20, e tem mais referências. É preciso destacar nesse ponto que não lhes competia convencer pecadores, mas sim anunciar as boas novas de salvação a toda criatura. Antes de ascender aos céus, além de comissionar discípulos, Jesus preparou-os para os dois possíveis resultados da obra evangelizadora. Alguns ouviriam e acreditariam na mensagem. Estes, salvos, deveriam ser batizados. E outros, por não acreditarem no Evangelho, seriam condenados. Os sinais seguirão aos que crerem. Se os sinais seguem aos que creem, Marcos capítulo 16, versículo 17, pressupõe-se que é imperativo estar caminhando, pois ninguém segue alguém que esteja parado. Em outras palavras, significa dizer que só vivenciaremos alguns milagres se estivermos andando com e por Cristo. Por intermédio da igreja, o Evangelho é pregado aos ouvidos e aos olhos do mundo. Aos ouvidos, pela palavra, Romanos capítulo 10, versículo 17, e aos olhos, pelos sinais, Atos capítulo 3, versículos 9 e 10, que confirmam a autoridade e o poder da palavra e do nome de Jesus. Todos os sinais descritos em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, à exceção da ingestão de veneno, encontra paralelo no texto bíblico. Observe: expulsar demônios em nome de Jesus, falar em línguas, ser picado por serpente e não sofrer dano algum, curar enfermo. Os sinais seguirão aos que crerem. Assim, concluímos essa primeira parte do estudo da lição 6. Marcos, o servo, termina sua obra. Até a próxima aula.